Hoje nós vamos tratar, pessoal, de uma aula muito interessante. Falaremos da didática, identidade e profissionalização docente. A identidade docente, ela tem sido discutida por vários autores. E hoje, na nossa aula, vamos nos pautar especificamente com a ideia da professora Pimenta, que diz que a identidade do professor está muito ligada ao significado social e à manifestação desta na sua prática do dia a dia em sala de aula. Vamos ver a seguir um trecho do texto da professora Pimenta, Selma Garrido Pimenta, sobre identidade. A identidade é construída a partir da significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão das tradições, mas também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e que permanecem significativas. Percebemos, então, que a identidade do professor é algo que não se faz só durante um período de tempo, se nós olharmos para a questão da história do Brasil, ou até mundial. Para nós, a identidade do professor, ela é construída de acordo com diferentes espaços de tempo, onde entram aí, sem dúvida nenhuma, questões de ordem social, política e também econômica. O professor, ele, conforme o período em que ele está vivendo, ele também recebe os condicionantes de toda essa conjuntura social que faz com que a sua prática em sala de aula receba significados e dimensões diferenciadas. A professora Pimenta ainda ressalva alguns itens relacionados à identidade do professor, como, por exemplo, a contextualização de sua prática, os condicionantes sociais e também a questão da revisão da tradição envolvida em termos de valores, em termos de costumes, que vem a contextualizar este aspecto da identidade profissional. Outra questão que ela destaca, e com muita propriedade, é a questão do conhecimento. E além do conhecimento também, ela faz com que o professor, neste momento em formação, que ele pense não mais como mero aluno, mas sim como professor. Conhecer as realidades escolares é outra questão destacada por Pimenta, porque o que ela sugere? Sugere que o aluno em formação não se veja mais como aluno meramente, mas sim como um futuro professor. A identidade do professor é uma só, composta pela identidade profissional e a identidade pessoal. A profissão de educador é uma prática social. Por que seria esta prática social? Porque, através dela, uma vez que ela atua no meio, e este meio é situado em termos de sociedade, ele deve, a partir então de sua prática, ter sempre presente, ter sempre uma preocupação de refletir sobre o que ele faz. E o que ele faz? Aqui está a questão. Ele deve fazer de sua prática o melhor de sua trajetória. Mas como? Fazendo uma reflexão crítica constantemente sobre o seu fazer pedagógico. E o seu fazer pedagógico deve estar aliado a uma questão que nós vamos chamar de ação, reflexão e ação. Mas por quê? Para que ele consiga, da melhor forma possível, dar qualidade, dar aprimoramento ao jeito que ele trabalha, às condições que ele soma, para que o seu trabalho em sala de aula seja sempre o melhor possível.
O ideal de professor ou o professor ideal? Terá chegado o tempo em que o professor é um objeto descartável? Vejamos um texto bastante importante que vai nos mostrar que, através do percurso histórico, o professor teve momentos de maior consideração e de menor consideração. E o que vai ser apresentado agora nos mostra justamente a questão do poder que prevalecia em determinado momento da nossa história brasileira. Em Gabriela Cravo e Canela, há um momento em que a filha de um coronel diz à sua mãe que pretendia casar-se com um professor, ao que a mãe retruca, numa clássica lição de realismo político. E o que é um professor na ordem das coisas? Que tem o ensino a ver com o poder? Como podem as palavras se comparar com as armas? Por acaso a linguagem já destruiu e já construiu mundos? O que podemos perceber neste trecho de Gabriela Cravo e Canela? Podemos perceber que o professor não era considerado. Então, vamos ver agora o que pensam os professores com relação a ser professor, a importância do professor e como isso é entendido por eles e pela sociedade local. Eu acredito que para ser professor hoje, a gente precisa ter vocação e gostar do que faz. É uma grande responsabilidade, porque a sociedade está em constante mudança, né? E o professor tem que estar se atualizando sempre, então ele precisa estar sempre consciente que ele precisa melhorar o seu trabalho em sala de aula. Hoje, para ser professor mesmo de ensino, de educação infantil, ensino fundamental, você tem que ter pelo menos um curso superior, saber se portar bem, tá bem preparado mesmo para poder dar uma aula boa. O professor hoje vai ser o mediador do conhecimento, levando várias questões, não somente aquilo do livro, mas também várias questões de vida, várias questões das atitudes pessoais, com caráter, um bom relacionamento. Eu vejo que a sociedade ainda tem um respeito grande pela profissão do professor, porque percebe que é essencial o professor na educação dos seus filhos, pois é ele que vai tornar essa criança um ser pensante, um ser crítico, vai poder transmitir valores, ética, não que a família não faça, mas eu acho que a escola, o professor é a base disso, é um complemento da família. A comunidade só se forma através do professor. O professor tem que ensinar os seus alunos e seus alunos vão passando os seus conhecimentos e a sociedade vai crescendo com esses conhecimentos. Então, o professor, ele é a base de tudo dentro de uma sociedade, dentro da comunidade, dentro da escola. Eu acredito que a comunidade vê com muito respeito, tanto que hoje se exigem profissionais bem mais qualificados para poder atender a parte da educação dos seus filhos. Então a gente vê que a comunidade cobra e pede um profissional qualificado, bem preparado. Tanto a gente pode perceber hoje o número de professores que correm atrás de qualificação, de cursos e o aumento também, de vários cursos de pedagogia, de cursinhos para ter uma preparação melhor para isso. É uma responsabilidade muito grande, a sociedade está cobrando, a sala de aula, seus alunos estão ansiosos para aprender, você tem que trazer novidades, motivação, então é complicado. Antigamente você estudava, terminava lá o magistério, e você parava, dava um tempo. Hoje não, você termina o magistério, você tem que entrar na faculdade, terminou a faculdade, você tem que fazer uma pós, terminou a pós, você tem que fazer outras especializações, você não pode parar naquilo, tem que estar sempre fazendo cursos, Então é puxado, é complicado, mas se você ama a sua profissão, você faz tudo isso com gosto. Muito bem. Pelas respostas que obtivemos, deu para ter uma fotografia clara do que hoje os professores pensam com relação à profissão de mestre. Com toda certeza, alguns mais favoráveis, outros menos favoráveis. Mas por que tudo isso? Porque existem variáveis de ordem profissional, econômica
que entram nesta conjuntura. Mas o que ficou grandemente ressaltado nessas respostas é a questão da necessidade hoje indiscutível da presença do professor na sociedade. E essa presença do professor na sociedade se faz pelo seu trabalho, pela sua retidão e, eu diria, muito especialmente pelo seu comprometimento, pela sua maneira de tratar a educação. E em tratando a educação, ele está tratando com toda a conjuntura que envolve a escola. Não só a escola, mas no meio onde ela está inserida. E ao trabalhar com o meio onde está inserida, ela está trabalhando constantemente a comunidade. E trabalhando a comunidade, logicamente ela trabalhará com os valores advindos dessa sociedade. E dará aos alunos todo o trato, todo o conhecimento, todas as possibilidades necessárias para transformá-los, ou pelo menos dando-lhes condições para que eles possam exercer fora uma maneira forte, uma maneira abrangente, uma maneira posicionada, enfim, sendo um bom cidadão. Os educadores são como as velhas árvores. Possuem uma face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de uma história, sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a educação é algo para acontecer neste espaço invisível e denso que se estabelece a dois. Muito bem, vejam só que interessante esta afirmação de Rubem Alves em seu livro Conversas com quem gosta de ensinar. Ele faz uma relação bonita, importante, quando ele diz que os educadores são comparados a árvores frondosas, de galhos grandes, caules grandes. Por quê? Porque ele fala que educador é aquele que tem feição, que tem uma identidade, que tem um nome, e que este educador, assim, se torna uma pessoa sui generis, porque a identidade dele é que vai ser conseguida através de um processo de formação continuada. E onde isso acontece? Acontece desde a formação inicial. E onde acontece esta formação inicial, repetindo a mesma palavra, nos cursos de formação. Acontece, e eu diria que para mim também muito importante, na própria escola. Por que na própria escola? Ele vai desenvolver e aprofundar os seus conhecimentos, porque não é aí que acontece, no meio destas questões estruturantes, o ato de ensinar e o ato de aprender? Sim. Então, se nós lembrarmos o que Pimenta já nos dizia no início das nossas discussões de hoje, que há necessidade de nós formarmos professores críticos reflexivos, professores que devem buscar, durante o seu trabalho pedagógico, uma revisão constante, uma busca, uma pesquisa no que ele realiza, com a finalidade de aperfeiçoar o seu fazer, é justamente aí que reside, é justamente aí que nós devemos pautar o cuidado, a grandeza no ensinar e do aprender. Mas antes disso tudo, há um outro pilar. Pilar esse que Paulo Freire também ressalta, quando ele diz que este ensinar, que este aprender, que esta busca deve ser feita com vocação, com carinho e com muita paixão. Houve um tempo que para o professor era necessário deter alguns conhecimentos. Hoje, isto já não acontece mais assim, porque de acordo com o desenvolvimento, outras questões se agregaram a este saber do professor,
que vem se tornar, então, a questão com um tom maior, com um tom de complexidade, com um tom de que a própria tecnologia está atrelada, e ela, estando atrelada, ela deve estar junto, ela deve fazer parte da prática pedagógica do professor. Ora, mas de onde surgiu toda essa complexidade? De onde surgiu toda essa necessidade de atrelar ao fazer dele a visão tecnológica? Logicamente que foi com o desenvolvimento mundial. E a globalização, então? Terá ela influência direta na sala de aula do professor? Certamente que sim. Por quê? Porque tudo que abala o mundo, ela vai tendo, tipo uma cascata, referências a nível nacional, municipal e local. Isso dentro da sala de aula. E tudo isso fazendo e tornando-se um imperativo para o professor, porque ele deve estar constantemente atualizado. Professor tem que ler, professor tem que acompanhar as notícias, professor deve ser alguém atualizado. E essa atualização não deve ficar somente em termos de conhecimentos gerais, mas chegar também muito e aprofundadamente ao seu conteúdo. Este conteúdo deve ser discutido na escola, com os seus colegas, por área de conhecimento, por disciplinas afins, afinal, contanto que na escola também seja propiciada ao professor a atualização continuada. Que tudo isso aconteça num contínuo. E qual seria um bom local para que isso acontecesse? Na própria escola. Alguns poderão pensar assim, mas não seria nos cursos de pós-graduação? Não seriam nos cursos de formação? Também, mas além deles, também na escola. Porque é na escola onde o professor identifica as lacunas, as necessidades e o que ele precisa aprofundar mais ou não. E para isso, nesta reunião de atualização, eu diria, ele deve sempre poder contar com a presença tão desejosa, tão atualizada também do supervisor da escola. Abordaremos agora as características do professor progressista. E para isso, convido-os a assistir passagens de Paulo Freire, quando ele tenta explicitar de uma forma clara e objetiva estas características do professor progressista. É preciso gostar de fazer a coisa, é preciso gostar. Você não imagina, eu estou com 74 anos e cada vez que eu me vejo diante de um grupo com quem eu devo ter uma experiência docente, eu me refaço completamente. Essa professora, que se chamou Eunice, que morreu já, me marcou muito. Nas primeiras experiências eu escrevi sobre ela um pouco e me lembro agora de uma coisa que eu afirmei e que foi uma verdade. Eu digo que o tempo que eu levava brincando no meu quintal, se escoava até o tempo que eu levava estudando na sala dela, sem que houvesse uma negação de um pelo outro. Quer dizer, havia uma continuidade da alegria. Quer dizer, eu era alegre, eu fabricava contentamento nos dois tempos. No tempo em que eu brincava no meu quintal, com meus irmãos, por exemplo, e no tempo em que eu brincava, mas o brinquedo era aí o estudo mesmo, no tempo em que eu estudava com ela, e, portanto, a fabricação da alegria era dela também. Eu retiro algumas qualidades que eu considero fundamentais para que uma professora seja uma boa professora. Por exemplo, uma dessas qualidades
é a capacidade amorosa que a professora tenha e viva. Então, veja bem, mas quando eu falo em amorosidade, eu não estou falando primeiro numa coisa abstrata, vazia, burocrática. Não, quando eu falo em amorosidade, eu falo numa coisa concreta, nessa necessidade que você tem de se dar um pouco às coisas e ao outro, de amar, afinal de contas. Eu acho que sem a amorosidade, e a amorosidade não é apenas a amorosidade ao aluno, ou aos alunos, mas é a amorosidade ao próprio processo amoroso de ensinar. Segundo Paulo Freire, uma das questões muito importantes e destacadas para a profissão do professor é gostar do que faz, é amar a profissão. E pessoalmente gosto muito de uma passagem e que penso que acontece com todos nós, porque para mim ainda acontece assim. Cada vez, cada nova experiência, sente-se uma expectativa toda nova. Por que isso? Porque nós estamos entrando numa turma diferente, estamos entrando e nos deparando com realidades diferentes, com alunos que trazem consigo uma história de vida. E por isso que costumamos dizer, cada aluno é uma pessoa, e cada pessoa traz consigo características pessoais. E então, sendo assim, ele deve merecer de nós todo o respeito como uma pessoa merece. Outra característica que ele coloca é a humildade. Mas que humildade é esta? Não de se fazer todo-poderoso, é a humildade de saber tratar o seu conteúdo de acordo e que de tal forma que venha ao encontro das necessidades dos alunos, para que ele se sinta seguro, para que o professor possa fazer a mediação entre aquilo que o aluno sabe e aquilo que o aluno não sabe, num verdadeiro movimento dialético. Então, o que precisa fazer o professor? Ter humildade para respeitar o saber do aluno, para a partir dele ir adiante na sua trajetória de educar e de ensinar. Mas outra característica é a tolerância. Será que ser tolerante muitas vezes é difícil? Sim, eu diria que para muitos professores é. Por quê? Porque ele deve ter um preparo tão grande para aceitar as diferenças, para aceitar o menino que vem mais cheirosinho, menos cheirosinho para dentro da sala de aula e dar a todos eles o mesmo tratamento. Por que dar o mesmo tratamento? Porque são pessoas que estão ali abertas ao diálogo. E este é o papel do professor, é procurar no diálogo estabelecer a relação com o aluno, a fim de que a construção do conhecimento aconteça entre o sujeito e o objeto e o sujeito. Mas não numa visão tradicional, porque, na verdade, quando eu instauro uma visão de ensino tão dinâmica, tão crítica, o professor aprende com o aluno e o aluno aprende para o professor. E nessa situação, todos são parceiros, todos são sujeitos deste processo de ensino e aprendizagem. Exige-se hoje do professor um preparo teórico e prático para que ele consiga terminar com a fragmentação que existe em termos de visão globalizada do conteúdo e trabalhar justamente com um olhar inteiro, com um olhar não mais de disciplinas separadas, mas sim dando a elas uma visão interdisciplinar. Esta é a questão que hoje
em termos de ensino-aprendizagem, nós muito lutamos, nós muito defendemos. Não pela fragmentação, mas sim desta visão mais complexa, desta visão maior, dessa reunião diárias, desta maneira de saber costurar os diferentes campos do saber, para dar ao ensino uma visão interdisciplinar. E com isso nós queremos destacar aqui alguns pontos que Libânio aponta com relação a esta questão da relação ensino-aprendizagem. Primeiro ponto do Libânio: conhecer estratégias de ensinar a pensar e ensinar a aprender. Ele coloca de uma forma muito apropriada que hoje nós temos que conhecer estratégias para ensinar a pensar e ensinar a aprender. Como se faz isto? Certamente não mais com o único e exclusivo uso do quadro de escrever, do giz e até da saliva. Mas hoje nós precisamos entrar numa outra visualização, tentar atualizar-se em termos de sala de aula com métodos globalizantes. Estes métodos deverão, na verdade, tentar reunir uma visão mais ampla do que é ensinar. Fazer o aluno ser o protagonista, fazer o aluno o próprio sujeito da busca do seu conhecimento. Ele vai pesquisar, ele vai buscar, ele vai tentar ir a fundo, ele vai tentar fazer pesquisas em diferentes fontes, ele vai tentar buscar na própria internet questões que o levem através de uma autonomia, a busca do seu conhecimento, a construção do seu conhecimento, mas tudo isto com a mediação do professor. Então há quem pense assim: fica mais cômodo trabalhar numa visão de ensinar a aprender e aprender a ensinar? Não, porque vai exigir muito mais do professor, porque na medida em que ele auxilia o aluno, e o aluno lhe faz novas exigências, os dois estão caminhando no mesmo processo de aprendizagem, com o intuito de ter como coroamento a aprendizagem, a construção sólida, objetiva da aprendizagem. O segundo ponto de Libânio, ensinar a pensar criticamente, esta exige também uma postura diferenciada do professor. Por quê? Como pode o professor ensinar a pensar criticamente se ele não tem uma visão crítica dos fatos? Bem, houve um tempo que o professor tinha uma visão neutra, uma visão, como eu diria, bastante acanhada, onde ele não conseguia fazer esta ligação entre a questão como ela acontece, como ela aparece, com o olhar mais abrangente, mais crítico. E para isso ele deve estar a par de todas as questões políticas, sociais e econômicas. Bem, a par desta visão maior, ele deve trazer esta criticidade para dentro da sala de aula. Ele deverá trazer este ponto de referência também para o aluno. Então, no momento em que ele ministra, que ele discute, que com ele caminha com o aluno, a fim de colocá-lo perante determinados fatos do conteúdo, ele deve fazê-lo com olhos críticos, não mais ingênuos. O aluno deve ser levado com questionamentos pertinentes, se defrontando com situações inteligentes, elaboradas pelo professor, ou talvez o aluno mesmo buscando, identificando pontos que para ele gostariam que fossem discutidos com o professor. Ele deve dar, então, resgatando do que eu disse até agora, uma visão crítica,
reflexiva em cima de tudo que acontece na sala de aula, partindo de conteúdos que nem sempre precisam ser definidos só pelo professor. O que eu diria, a modernidade hoje vai pelo caminho de que é o aluno que traz as propostas, é o aluno que sugere ao professor o que ele gostaria de aprender, para que os dois, então, juntos, numa mesma caminhada, consigam abrir este leque. Um leque não de uma visão pequena do conteúdo, mas de uma visão grande, com criticidade, que ele possa apontar diferentes fontes, diferentes variáveis em cima do mesmo foco estudado em sala de aula. Desenvolver a capacidade comunicativa é outro aspecto que menciona Libânio. Vejam bem, o professor, ele deve saber comunicar-se com o aluno. Mas o que significa isso? É aquele professor que fica constantemente perguntando, esperando a resposta, fazendo uma indagação, esperando a resposta? Eu diria, será que ele estaria tendo todo este movimento de comunicar-se com o aluno? Em parte, digamos, mas não totalmente. Porque o que se quer hoje, que o professor, com o domínio que ele tem do conteúdo, que seria o patamar primeiro para o seu sucesso, ele consiga movimentar-se na sala de aula de tal forma que a sua linguagem seja acessível, de tal forma que ele, à medida que faz a pergunta para o aluno, já consegue transferi-la para outro, fazendo com que dentro da sala de aula haja uma dinâmica interessante, bonita, de tal forma que ele consiga fazer com que todos participem com a mesma força, com o mesmo vigor, naquele tema, naquele foco, naquele aspecto que está sendo discutido em sala de aula. E para muitos professores, a questão da comunicação tem sido um entrave. Então eu diria, por que não ensaiá-la? Por que não tentar, muitas vezes até, tirar um curso de dicção? Porque o professor tem que ser uma presença forte, uma presença plena dentro da sala de aula e fazer-se entender pelos alunos. Fazer-se entender significa que a mensagem que o professor está transmitindo deve ser completamente compreendida pelos seus alunos. Se isso acontecer, estaremos dando contas àquilo que Libânio coloca como mais um dos requisitos importantes para a formação do professor. Reconhecer o impacto das novas tecnologias na sala de aula. Na verdade, é uma exigência hoje que a própria contemporaneidade faz à figura do professor. Porque eu gostaria até de fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês sabem trabalhar com o computador? Todos vocês sabem solicitar ao aluno e também manejam a pesquisa na internet? Ora, certamente deveriam responder sim, porque esta é uma das exigências do mundo atual. O professor precisa sentir o impacto dessas novas tecnologias no seu fazer pedagógico, para que não aconteça, como muitas vezes acontece, do aluno ter o domínio maior que o professor. E aí acontece uma defasagem. E esta defasagem não pode mais acontecer em sala de aula. O professor precisa atualizar-se, não só no seu conteúdo, não só numa visão geral de mundo, mas também nos impactos que a nova tecnologia está trazendo para a sala de aula. Atualização científica, técnica e cultural, formação continuada. Sem dúvida nenhuma, a busca pela atualização continuada é uma exigência hoje
que a própria contemporaneidade faz para o professor. E essa busca, onde ela acontece? No curso de formação, nas reuniões de estudo, como já me referi na escola, e nos cursos de pós-graduação. Mas, eu diria, isso não acontece quando o professor lê um livro específico de sua área? Sim, acontece. Acontece porque ele deve abrir horizontes. Ele não pode ficar com uma visão estanque do conteúdo com o qual ele trabalha. Se isso acontecer, ele irá cair numa visão fragmentada, pobre, sem sentido do conteúdo a ser trabalhado. Então, nós queremos aqui reforçar uma das exigências a mais que faz Libânio com relação à postura do professor, como uma das exigências de quebrar a fragmentação do ensino através da busca constante da atualização do professor. Outro aspecto é o de integrar no exercício docente a dimensão afetiva. Como é importante que o aluno sinta isso por parte do professor. Eu diria, essa parte afetiva, ela já foi citada com tanta propriedade por Paulo Freire, que seria essa amorosidade, esta atenção que ele dá para cada aluno, essa maneira de tratá-lo de igual para igual, onde na sala de aula o professor tem a capacidade e preparo suficiente para não estabelecer diferenças. Tratar o Joãozinho, tratar a Mariazinha da mesma forma. Por quê? Porque são pessoas humanas e, como tal, como eu já disse, merecem de nós todo respeito, mas um respeito carinhoso, um respeito cheio de amorosidade, para que ele se sinta pessoa. E sentindo-se pessoa, certamente ele, valorizado, terá mais vontade de aprender, colaborar e interagir com o professor. Desenvolver comportamento. Aqui nós entraríamos mais no aspecto da postura do professor. Deve ele ter sempre uma postura ética. Deve ser ele sempre a pessoa que leva, através do seu comportamento, uma posição que pode ser seguida sempre por seus alunos. E é isto que se espera de um professor, que ele tenha afetividade, que ele tenha gosto pela profissão, que ele saiba ser tolerante e que ele demonstre, através de todos esses indicadores, ou eu diria qualidades, uma postura própria para ser respeitado como um profissional da área da educação. Então, vamos agora às nossas dicas de estudo. Caros colegas, a minha primeira dica de estudo é o livro Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva, de Isabela Larcão, da editora Cortez. Neste livro, a portuguesa Isabela Larcão muito bem explica, contextualiza o que vem a ser um ensino crítico reflexivo. A segunda dica seria o filme Sociedade dos Poetas Mortos, de Peter Weir, da Disney Video. Neste filme vocês vão encontrar uma escola altamente tradicional, onde um de seus ex-alunos pretende levar uma ideia progressista de como ensinar.